Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se será preciso ler a Bíblia inteira para você ser salvo. Não. Você não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Nem inteira, nem nada. Você não precisa nem ler a Bíblia para ser salvo. Embora a leitura da Bíblia seja excelente, não é lendo a Bíblia que alguém é salvo, mas é crendo no Salvador, que é Jesus. Geralmente, todas as religiões possuem algum livro e a exigência é que as pessoas leiam e entendam direitinho tudo que está ali, se elas quiserem ter algum benefício, como a salvação eterna. O Espiritismo é cheio de livros e geralmente você será convidado a ler os livros do Espiritismo, ou dirão que se você não ler, você não vai entender, aí você não vai ser um bom espírita. Como não existe uma salvação imediata, uma solução definitiva, obviamente, uma religião assim como o Espiritismo, como o esoterismo, como o hinduísmo, o budismo e tantas outras, irá exigir que você leia, aprenda, mas nunca lhe dará certeza de coisa alguma de que você está realmente salvo e salvo eternamente. É mais ou menos como esses livros de autoajuda, né, que enchem as prateleiras das livrarias. Se livro de autoajuda resolvesse alguma coisa, quantos seriam precisos existir? Apenas um. Bastava um livro de autoajuda e pronto, esse aí resolveria todas as coisas. Todavia, você encontra dezenas de livros de autoajuda de um mesmo autor, como se ele tivesse enganado você no primeiro livro e precisou escrever outro, né? Do tipo, a fórmula definitiva para ser feliz. E aí ele vem com os 10 segredos da felicidade. E depois vem um outro para falar que a última solução da felicidade ou coisa desse tipo. Eu desconfio de toda religião que exija a leitura de um livro para ser compreendida. Parece até incoerente eu falar isso pelo fato de eu ler e crer na Bíblia, né? De eu ler a Bíblia e crer na Bíblia, mas não é incoerente falar isso. A salvação não depende da leitura de um livro. A salvação depende de ouvir e crer a mensagem. É isso. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o resumo da mensagem do Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 4. Ah, sim, você dirá, mas é segundo as Escrituras. Claro que é. Mas isso é o que você encontra, se quiser conferir, no Antigo Testamento. Porque eram as Escrituras a que Paulo se referia quando ele disse essas palavras, porque ainda nem existia o Novo Testamento. Ele falava das profecias sobre o Cordeiro que haveria de morrer para tirar o pecado do mundo, para levar os pecados do pecador. Era disso que ele falava. Portanto, a única coisa que você precisa saber é essa: Cristo morreu e Cristo ressuscitou. É isso só que você precisa saber. Isso é o Evangelho. Apenas se alguém quisesse conferir, já que não é a leitura da Bíblia ou o seu conhecimento que salva, mas é a simples fé em Jesus que salva, porque é Ele quem morreu por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, era apenas se alguém quisesse conferir que Paulo mencionou que tudo isso que ele estava falando era segundo as Escrituras, só isso. Mas isso é tudo que você precisa saber para ser salvo, que Jesus morreu por você e que Jesus ressuscitou. Só isso. Quando alguém diz, você precisa ler o livro tal para entender, eu já sei que no livro tal o autor vai tentar vender o seu peixe. Você sabe como? Eu vou dar uma dica agora para você. Você sabe como é que eu leio livros ou artigos quando o assunto é religião, filosofia, coisas do tipo? Sabe como eu leio? Eu começo no final. Primeiro eu vou direto ao final. Sim, porque eu sou escritor, eu conheço a técnica. Como é a técnica para convencer alguém? Então você vai direto ao final do livro, sobre a religião, sobre uma doutrina, ou sobre uma filosofia, ou qualquer coisa assim. Vai no fim. Ninguém vai começar o livro com a conclusão, porque às vezes aquela conclusão causaria um impacto desagradável no leitor. Então, o que ele faz, o autor desses livros de religião, de filosofia? Ele vai preparando o leitor aos poucos. Então, se você for direto ao final, antes de ser influenciado pelos primeiros capítulos, você vai logo perceber onde é que o autor quer chegar.
Outra coisa, por eu ser gato escaldado em religiões, antes da minha conversão a Cristo, eu passei por muitas, eu sei que outra técnica desses autores é insinuar que eles sabem uma coisa que você não sabe. Portanto, você precisará sempre orbitar em torno deles, ou das ideias deles, se você quiser algum benefício. Ele vai querer tornar você discípulo dele. Veja a diferença disso agora. Quando Paulo sai da prisão e o carcereiro pergunta: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, capítulo 16 tem o relato inteiro, você pode ler lá. Ué, Paulo, mas você não vai explicar tudo desde o começo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tudo isso. Outra passagem: esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso está em Romanos 10. Isso é tudo que você precisa saber. Mas depois que você creu em Jesus como seu Salvador, leia a Bíblia, você vai descobrir mais sobre Ele. E aí vai ter uma vida de comunhão com Deus Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, sempre guiado pelo Espírito Santo.